Bom, vamos lá. E se uma antiga coleção de poemas não fosse apenas uma coleção? E se na verdade fosse uma história? Uma história muito bem construída, com começo, meio e um fim bem catastrófico. O livro dos Salmos é exatamente isso. Uma narrativa que nos leva para uma crise profunda, só para mostrar como a esperança pode ser sim reconstruída a partir das ruínas. Essa história toda chega a um ponto de ruptura, sabe? Lá no final do livro 3 dos Salmos. O Salmo 89 termina com essa pergunta, uma pergunta angustiante. E não é um sussurro, não. É um grito no escuro. A nação está no exílio, o templo foi destruído, e aquela promessa de um rei eterno da linhagem de Davi parece que virou pó. A escala do desastre é total. A monarquia de Davi, que foi o pilar da identidade do povo por séculos, simplesmente desmoronou. A aliança com Deus, que parecia uma rocha, agora parece nula. Basicamente, tudo em que o povo confiava se foi. E essa é a grande questão, né? Quando a sua narrativa nacional, a sua narrativa espiritual desaba, o que vem depois? Como é que se encontra um caminho para seguir quando o roteiro parece ter terminado da pior maneira possível? A resposta, olha, é uma das jogadas editoriais mais brilhantes da antiguidade. E essa resposta vem no livro 4 dos Salmos. Isso aqui não é uma coleção aleatória de poemas de jeito nenhum. É uma resposta editorial intencional, poderosa para essa crise toda. É aqui que os editores do Saltério, que provavelmente eram escribas, sacerdotes da época pós-exílio, pegam os cacos de uma nação quebrada e começam a construir algo novo, algo mais resiliente. Esse slide nos dá um mapa do caminho. É um mapa para a esperança. Vejam só como os editores estruturaram essa jornada. Eles começam com o que a gente vê aqui, o alicerce mosaico, nos levando de volta para Moisés, para lembrar de um refúgio que já existia antes dos reis. Depois, em Teocracia Universal, eles fazem uma declaração ousada: Deus é rei. Um reinado divino que supera qualquer reinado humano. O resto do livro nos ensina a processar a dor e a reler a história. É uma reconstrução da fé, passo a passo. E é esse mapa que a gente vai seguir. Então, para entender a solução, a gente precisa sentir o peso do problema. O livro 3 termina, como eu disse, em desespero total. O Salmo 89 questiona a própria fidelidade de Deus. É um final de suspense, daqueles de tirar o fôlego, que deixa a fé da nação por um fio. E aí, a gente vira a página para o livro 4. E a primeira coisa que encontramos é o Salmo 90, atribuído a ninguém menos que Moisés. Isso é como apertar um botão de reset. Os editores estão nos levando de volta no tempo, para antes dos reis, para a era de Moisés no deserto. A mensagem é muito clara. A identidade de Israel não começou com um rei e, olha, não vai terminar sem um. Ela está ancorada em algo muito mais antigo e duradouro. Agora, o que é fascinante aqui é como o Salmo 90 muda completamente a perspectiva. Ele cria um contraste gritante. De um lado, você tem um Deus eterno, imutável, um refúgio que existe antes mesmo da criação do mundo. Do outro, a humanidade, frágil, passageira, como a grama que seca no final do dia. Para um povo que perdeu todas as suas estruturas terrenas, essa é a primeira e mais importante lição. Nosso fundamento não está em tronos humanos, mas na eternidade de Deus. Com esse fundamento estabelecido, os editores fazem a sua jogada de mestre. Se o trono aqui na Terra, em Jerusalém, está vazio, então é a hora de levantar os olhos para o trono que nunca, jamais, pode ser derrubado. O trono cósmico de Deus. E aqui está a declaração central. Adonai Malak, o Senhor reina. Essa frase ecoa pelos Salmos 93 a 99. E veja bem, não é um desejo, não é uma esperança. É uma proclamação da realidade. Enquanto os grandes impérios, Babilônia ou Pérsia, parecem estar no controle, a verdade teológica é que Deus está no trono. Esse aqui é o ponto de virada de todo o livro dos Salmos. O Salmo 93 ilustra isso de forma brilhante. A soberania de Deus é descrita como uma vitória sobre as águas rugindo. No mundo antigo, isso era um símbolo muito poderoso para o caos e, por extensão, para os impérios violentos que ameaçavam Israel. A mensagem para o povo no exílio era clara. Não importa o quão alto seja o rugido da Babilônia, o rei nos céus é mais poderoso. Ok, se Deus é o verdadeiro rei, como é que isso muda a vida da comunidade na prática? Porque a teologia não fica lá no céu, né? Ela desce para o dia a dia. Ela molda a adoração, a ética e até a forma como a gente lida com a dor. O Salmo 101, que às vezes é chamado de o espelho do príncipe, funciona como um código de conduta para os cidadãos desse reino de Deus.
A integridade não é só uma questão pública, ela começa dentro de casa e reflete um compromisso tanto pessoal quanto comunitário de viver de um jeito que honre a santidade do Rei Divino. Mas essa nova estrutura não apaga o sofrimento de forma alguma. O Salmo 102 é a voz do exilado aflito, se sentindo sozinho como um pássaro no telhado. E isso é importante porque mostra que, mesmo na certeza do reinado de Deus, existe espaço para o lamento, para colocar a dor para fora. A esperança não é a ausência de dor, mas a confiança de que o Rei Eterno ouve a oração do desamparado. Agora, chegamos à jogada final e mais sofisticada dos editores. Eles pegam a história de Israel e a contam 2 vezes, de 2 perspectivas radicalmente diferentes. É como olhar os 2 lados de uma moeda para entender o valor dela por completo. Primeiro, o Salmo 105. Ele conta a história de Israel, mas é uma versão com uma edição muito seletiva. Os editores omitem de propósito todas as falhas, todas as rebeliões do povo. Por quê? Para deixar uma única verdade brilhando. A história de Israel é movida pela fidelidade inabalável de Deus e não pelo mérito humano. E então, logo em seguida vem o Salmo 106, é o outro lado da moeda. Essa é uma confissão nacional de pecados, detalhando a rebelião persistente de Israel em cada etapa da jornada, desde o bezerro de ouro até o exílio. Ao colocar essas 2 visões lado a lado, como a gente vê aqui na tabela, os editores revelam o ponto principal deles. Por que contar a história desses 2 jeitos? O ponto crucial é este. Ao colocar a fidelidade absoluta de Deus, do Salmo 105, contra a falha constante do povo, do Salmo 106, os editores ensinam uma lição profunda. A esperança não se baseia na perfeição humana, mas na misericórdia de um Deus cuja fidelidade é maior que a nossa infidelidade. E assim a gente chega à conclusão. O livro 4 nos levou da crise existencial de volta a Moisés, depois para a proclamação do reinado de Deus e finalmente a uma releitura honesta da própria história. O resultado é uma esperança que é forjada não apesar da falha, mas através dela. Lá no finalzinho do Salmo 106, mesmo depois de listar todos os pecados, o texto diz que Deus se lembrou de sua aliança por causa de sua grande hesed. Essa palavra hebraica é fundamental. Não é só amor, não é só bondade, é um amor de aliança, leal, inabalável, que se recusa a desistir, mesmo quando tem todos os motivos para isso. É o fundamento da esperança. O livro 4 termina com esta doxologia, essa explosão de louvor. É o amém de toda a comunidade. Depois de encarar a ruína, de reorientar a fé e confessar as próprias falhas, o povo finalmente consegue louvar de novo, mas agora com uma compreensão muito mais profunda de quem Deus é. E isso nos deixa com uma reflexão poderosa. Os antigos editores não apagaram o passado doloroso. Pelo contrário, eles o reformularam, encontrando um enredo mais profundo sobre a misericórdia de Deus. E isso nos leva a perguntar, como poderíamos nós olhar para os nossos próprios momentos de crise, de fracasso, não como o fim da história, mas como lugar onde uma nova narrativa, uma narrativa de esperança mais resiliente, pode começar.